Então, continuando aqui, gente, ficou claro como a gente monta a matriz, né? Então, coordenadas do primeiro ponto 1, coordenadas do segundo ponto 1, coordenadas do terceiro ponto 1. Esse determinante, então, dá essa expressão do primeiro membro. E os pontos vão ser colineares quando, então, esse determinante aqui for igual a zero. Reciprocamente, quando a gente calcula esse determinante dá igual a zero, aí a gente consegue construir essa reta, tá? Então, C e somente C, equivalente, tá bom? A gente verifica então que se é zero são colineares e se são colineares esse determinante é zero. Só para a gente recordar como é que a gente calcula esse determinante pela regra de Sarros. Tá aí, ó, né? Determinante 3 por 3, nós repetimos a primeira e a segunda colunas, e aí a gente tem as diagonais para a direita, onde a gente conserva o sinal, e as diagonais para a esquerda, onde a gente troca o sinal, tá? O produto aqui dos três elementos. Lembra lá, né, que na expressão a gente tinha três termos positivos, né, e três termos com sinal trocado aí negativo, tá bom? Então, repetir as duas primeiras colunas, diagonais à direita, sinal conserva, diagonais à esquerda, diagonal muda o sinal. Os pontos são colineares, se somente C, esse determinante é zero. Vamos ver um exemplo. Então, o exemplo é verificar se os pontos A, B e C estão alinhados, né? Ou seja, se eles são colineares, aí, dadas as coordenadas desses três pontos. Então, para verificar se eles são colineares ou não, nós vamos calcular o determinante. Como é que é o determinante, né? Coordenadas do primeiro ponto, 1. Coordenadas do segundo ponto, 1. Coordenadas do terceiro ponto e 1. Tá bom? Aí como é que a gente calcula esse determinante, né? Eu vou repetir aqui em azul a primeira e a segunda linhas. E aí, diagonais à direita, conservo o sinal. Então, vou escrever aqui em branco. Então, 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 2 vezes 1 vezes 7, menos 14. 1 vezes 3 vezes 1, mais 3. Diagonais, então, agora à esquerda. Troco o sinal. Então, 1 vezes menos 1 vezes 7, menos 7, trocando o sinal, mais 7. 1 vezes 1 vezes 1, 1, trocando o sinal, menos 1. Menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6, trocando o sinal, mais 6. Então, a gente vai ter aí menos 15, mais 10, mais 5, menos 15 mais 15, isso dá zero, tá? Portanto, como o determinante deu zero, os pontos estão alinhados, ok? São colineares. E agora, então, a gente pode plotar aqui no GeoGebra, né? Tá aí os pontos A, 1, menos 2, B, 3, menos 1, C, 7, 1. A gente verifica, então, aí que eles estão alinhados. E ainda, inclusive, dá para encontrar a equação, né, da reta que passa pelos três pontos. Seria, então, aí y igual a 0,5x menos 2,5. Ok? Então, agora sim é que a gente vai abordar aí a área de triângulos. Então, considere aí, pessoal, o triângulo ABC, né? Três pontos quaisquer aí dados do plano cartesiano de coordenadas XYA, XBYB, XCYC. Para determinar a área desse triângulo ABC, foi dividido esse triângulo em dois triângulos. Então, o que a gente observa? Foi traçado, então, aqui, paralelamente ao eixo X, esse segmento, cortando aqui o segmento AB no pontinho D, tá bom? Outro segmento aqui agora paralelo ao Y, e aí a gente tem os pontos também F e G. E aí também aqui o pontinho E, só para a gente perceber a altura, né, que é perpendicular aqui, para a gente perceber a altura do triângulo BCD. Então eu vou escrever, ó, a área do triângulo ABC é a área do triângulo ABC mais a área do triângulo BCD. E agora a gente calcula separadamente a área desses dois triângulos. Observando aqui o triângulo ACD, se a gente toma a base como sendo o comprimento CD, a gente observa que a altura é exatamente AF. E aqui para o triângulo BCD, a base CD, a altura vai ser o segmento BE, o tamanho aí do segmento BE, que também no caso é o mesmo comprimento aí do segmento FG. Então aí,
A área do triângulo a gente sabe que é base CD vezes a altura AF dividido por 2, mais a do BCD, né? Base CD, altura FG, dividido por 2. Ok? Pause o vídeo e veja se está compreendendo aí, tá? Agora, como o meio de CD é um termo comum aqui, é um coeficiente comum aqui nos dois termos, eu vou deixar ele em evidência. Colocando em evidência, a gente fica meio de CD vezes AF mais FG. Só que AF mais FG, esse tamanho aqui, a soma desses tamanhos, é o tamanho de AG, tá bom? E o tamanho de AG a gente sabe que é a distância aí no eixo Y de YA até YB. Então, módulo de YB menos YA. Em módulo, gente, porque aqui é uma configuração hipotética, tá? A gente podia ter o ponto B para baixo do A, e a gente tira o módulo porque é a distância, né? O valor absoluto dessa diferença, ok? Então, perceba que para a gente determinar a área do triângulo ABC, o único elemento que está faltando é essa distância aqui, CD. Como a gente já tem as coordenadas do ponto C, né? Que é XC e YC, para a gente calcular a distância entre esses dois pontos, né, o comprimento desse segmento, aí, que é a base dos dois triângulos menores, a gente vai precisar das coordenadas do ponto D. Claro, em função do que é dado, né? Coordenadas do A, coordenadas do C e coordenadas do B. Então, é isso que a gente quer encontrar agora. Para encontrar, então, essas coordenadas do D, observe aqui esses triângulos aqui, ó. ADF, ADF e ABG, tá? Esses triângulos são semelhantes. Dessa semelhança, a gente vai tirar a seguinte proporção. O BG, que é esse segmento aqui de cima, está para o DF, assim como o AG está para o AF. Tá? Por que essas proporções? Porque daí com essas proporções a gente já vai conseguir isolar a abscissa, né, e consequentemente a ordenada, que analogamente é a ordenada do YD em função das outras, da seguinte maneira. A gente observa isso aí, gente, ó. O BG, né, é a distância entre XB e XA, a diferença entre XB e XA. O DF aí é a distância, é a diferença entre o nosso XD, que está mais ou menos por aqui, e o XA, né? A abscissa do G e do F são ambas iguais à abscissa do A. Depois, desculpe, o AG, né? É a diferença aqui do YB por YA e o AF, YC menos YA. Aqui a gente não coloca o módulo, tá? Se invertesse o sinal, acabaria invertendo do de baixo também, então não tem a necessidade do módulo quando a gente faz essas proporções aí de semelhança. Outra coisa, né? A gente observa que a distância de C a D, ó, observe, como eles estão numa paralela ao eixo X, a distância de C a D é a diferença aqui, ó, XC menos XD, tá bom? É isso que a gente precisa encontrar. Isolando então aí o XD, gente, em função das outras variáveis, a gente vai ficar com XD igual a XA mais esse quociente aqui. Basicamente, né, a gente passa aqui o XD menos XA multiplicando, YC menos YA multiplicando, divide depois por YB menos YA e vai passar o XA somando. Vocês podem fazer com calma os cálculos, não é tão mais contas, né? Mas a gente vai encontrar esse XD. Vou reescrever ali em cima. Reescrevi aqui então aqui em que pé estamos no cálculo da nossa área, né? Esse aqui é o AG, então a gente só precisava do CD. Então, o CD, agora sim, a distância aí, a diferença em módulo do XC com o XD, vou substituir aqui o XD pela expressão que a gente encontrou. Beleza, substituir aqui o XD pela sua expressão. Agora, gente, a gente vai multiplicar aqui esse valor de YB menos YA pelo XC menos XA, obtendo o seguinte. Prontinho, então, ó, fazendo esse cálculo, a gente fica com essa expressão. Eu apaguei aqui embaixo para visualizar melhor. Agora, gente, a gente vai substituir, então, essa expressão aqui do CD lá em cima. Quando a gente substituir aqui, a gente está multiplicando pelo módulo de YB menos YA. Então, esse módulo aqui ele vai simplificar com esse aqui de baixo e a gente só vai ficar, então, com o meio dessa expressão que está aqui dentro. Substituindo, então, a gente vai ficar com essa expressão para a nossa área. Observe que ela já está, né, dependendo apenas das coordenadas de A, B e C.
Agora, gente, é só questão de conta, tá? Eu vou abrir as contas aqui, simplificar um pouco a expressão e vou colocar aqui em cima pra gente. Finalmente, então, abrindo e simplificando, a gente vai ficar com essa expressão, a área meio desse módulo, aqui, desse valor absoluto. Aí, ó, o que a gente está reconhecendo aqui novamente? 3 termos positivos, 3 termos negativos. Esse aqui é exatamente o determinante que a gente viu ali na condição de alinhamento. Tá, ó. Então, aqui, ó, triângulo, a área desse triângulo é meio do módulo daquele determinante D, onde D é o determinante da matriz que a gente monta como coordenadas do primeiro ponto, coordenadas do segundo ponto, coordenadas do terceiro ponto, 1, 1, 1. Ok? Então, calcular a área desse triângulo em função, apenas conhecendo aí as coordenadas dos vértices, é meio do módulo daquele determinante lá da condição de alinhamento. Por isso, então, que a gente vai dizer, né, que quando o determinante é zero, de fato, aqueles 3 pontos são colineares, não existe triângulo, né, porque a gente teria uma área nula. Vejamos um exemplo. Então, calcular a área aí do triângulo ABC, onde os vértices do triângulo A, B e C, as coordenadas dos vértices, né, são dadas daquela maneira. Então, novamente, para calcular a área, a gente começa calculando o determinante. Como é que a gente monta o determinante aí? Então, a gente coloca coordenadas do primeiro ponto, coordenadas do segundo ponto, coordenadas do terceiro ponto e completa com 1. Eu vou colocar aqui o cálculo para a gente. Aqui fica a gosto do freguês, tá? Calculando pela regra de Sarros. Repetir as duas primeiras colunas, diagonais à direita mantém o sinal, diagonais à esquerda, o produto, né, dos coeficientes aí, das entradas, inverte o sinal, né, muda o sinal. Eu fiz aqui pelos menores, tá? 2 vezes o determinante aqui, que é 1 menos 3, menos o menos 2, determinante dessa daqui, que é menos 3 menos 1, mais 1 vezes o determinante dessa aqui, que é menos 9 menos 1, encontrando aí o resultado de menos 22. Então, a área do triângulo ABC, pelo que a gente viu aí, é meio do módulo de D, portanto, meio do módulo de menos 22. Módulo, o valor absoluto de menos 22 é 22, né, o valor essencial. 22 dividido por 2, 11 aí, unidades de área. É interessante também plotar aqui, eu não vou plotar, o nosso tempo já está curto, mas quem quiser pode plotar no GeoGebra aí os 3 pontos e traçar o triângulo que tem essas 11 unidades de área. Então, essas foram as videoaulas aí de condição de alinhamento, baricentro e área de triângulo, né? O baricentro, as coordenadas, né, dados os 3 vértices. As coordenadas é o terço da soma das coordenadas, né? Então, somar as 3 abscissas e dividir por 3, somar as 3 ordenadas e dividir por 3. Condição de alinhamento e cálculo da área de triângulo, dadas as coordenadas dos vértices, a gente sempre tem que começar aí pelo nosso determinante D, com as coordenadas dos pontos, dos 3 pontos, e a terceira coluna sendo 1, 1, né? Calcular o determinante pode ser feito pela regra de Sarros, repetir as duas primeiras colunas, calcular diagonais à direita, mesmo sinal, diagonais à esquerda, muda o sinal, né? Converte o sinal. E os pontos estão alinhados se e somente se esse determinante é zero. Caso seja diferente de zero, eles não estão alinhados, portanto, eles formam um triângulo. A área desse triângulo é metade do módulo desse determinante. Ok? Então, qualquer dúvida, estaremos lá na aula virtual, no encontro virtual de quarta, que a gente vai fazer mais exercícios também.